Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade no livro de Êxodo, capítulo 16, dos versículos 11 a 22. Assim está escrito: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho caído, eis que, sobre a face do deserto, estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada, sobre a terra. E vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um, conforme ao que pode comer. 1 gomer por cada cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-se com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: Ninguém dele deixe para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns destes deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bicho e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer. Porque, aquecendo-se o sol, derretia-se. E aconteceu que, ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre o maná e as lições preciosas de equilíbrio espiritual. Esse texto está fazendo referência ao povo de Israel, aquele povo que estava no Egito, escravizado por Faraó, trabalhando debaixo de uma dura servidão, até que chegou o momento em que Deus viu a aflição do seu povo, ouviu o clamor, conheceu as dores daquele povo e desceu para livrá-los. Então Deus fez 4 movimentos sequentes para abençoar aquele povo e cumprir a promessa que ele tinha feito a Abraão, porque ele disse que a tua semente será peregrina 400 anos no Egito. E depois desse período, o Senhor disse: visitarei e vos tirarei de lá para uma terra que eu tenho preparado. Então, o povo não estava suportando mais, não estava aguentando tanta perseguição, tanto sofrimento,
tanta pressão daquele soberano, porque o povo judeu estava crescendo, chegaram no Egito por volta de 70 a 72 almas, e nesta época já eram em quase 3 milhões de pessoas que estavam ali. E todos eles trabalhando, todos eles produzindo, e todos eles cumprindo o propósito de Deus para a sua vida e multiplicando a sua família. E entrou um rei que não conhecia José e começou a observar os movimentos do povo de Israel. E ele começou a ficar preocupado. E na preocupação que ele tinha, ele elaborou um plano para começar de maneira sorrateira, mas Deus não se deixa levar por estas coisas, e a ordem dele foi simples. Chamou as parteiras, aconselhou elas e disse o seguinte: olha, quando as hebreias forem dar à luz, se for menina, deixa viver. Se for menino, matai-o. Então, ele deu a ordem para que as parteiras, quando viesse o nascimento um menino judeu, ele deveria ser morto. E se viesse uma menina, ela poderia viver. Por que isto? Porque através do homem vem o plano de Deus, complementa-se com a mulher e a descendência. E ele estava então tirando uma parte desta e deixando só as mulheres. Então não tinha como elas, sozinhas, multiplicarem a sua descendência. Então este foi um plano diabólico que aquele soberano fez. E eles então começaram a sofrer nesta ocasião. E sofriam e clamavam a Deus e tinham angústias no coração. E Deus então se moveu, porque no plano de Deus havia chegado o momento de Deus intervir. E quando chega o momento, Deus vem e realiza a sua vontade e prepara meios para que o seu propósito se cumpra. E ele disse então: tenho visto, tenho ouvido, conheci as suas dores e desci para livrá-los. Deus se apresentou àquele povo. E ele então separou Moisés, orientou na maneira como deveria ser, e Moisés foi um instrumento de Deus usado para tirar o povo ali do Egito. Ele primeiramente foi instruído em toda a ciência do Egito, até os 40 anos. Quando ele pensou que já podia liderar um grupo, ele cometeu uma situação lamentável, ele precisou fugir, ficou mais 40 anos no deserto de Midian, e depois de 80 anos, Deus se apresenta a ele e chama ele para encarregá-lo de livrar aquele povo. E ele então se dispõe a Deus, e Deus o utiliza como seu instrumento por 40 anos. Mas foi a maneira como Deus tirou o povo de Faraó, do Egito, para levar a terra prometida, uma terra que Deus tinha prometido. Porém, Deus conduziu este povo através do deserto. E pelo deserto, no deserto não tem muita coisa. O deserto é como que se fosse um lugar descampado. E como é que as pessoas vão caminhar por ali? Homens, mulheres, jovens, crianças, enfim. Este era o plano de Deus. Olhando humanamente, era impossível que isto acontecesse. Mas as coisas de Deus, elas não devem ser olhadas humanamente. Elas devem ser olhadas dentro do plano, do propósito de Deus, e de que Deus garantiu o livramento, a libertação e a sua presença no meio daquele povo. Então eles tinham os recursos necessários que eles precisaram para atravessar aquele mar e chegar ao deserto e seguir a sua caminhada. Não foi uma caminhada fácil. Depois do caso passado, a história conta, foram 40 anos este povo caminhando pelo deserto. E mesmo no deserto, dependendo totalmente
do cuidado, da orientação, da provisão, da direção, do livramento de Deus, ainda assim, este povo, vez ou outra, se voltavam contra Deus, reclamando da situação e desejando voltar ao Egito para comer os alhos, os pepinos, a cebola, para viver novamente debaixo de um jugo de escravidão. Eles estavam desprezando a liberdade, a libertação que Deus fez para eles, levando-os para uma terra prometida. Eles agora ficam olhando para trás e ficam avaliando o que perderam, julgando que o que perderam é mais importante do que o que eles estavam desfrutando no presente. Existem pessoas que realmente é assim. Ele precisa abrir mão de alguma coisa para conseguir outra, para conquistar outra. E às vezes, quando conquista, ele olha para trás e fica avaliando. E menospreza o valor daquilo que conquistou em virtude daquilo que tinha anteriormente e deseja trazer consigo. Era isso que o povo de Israel estava pensando. Pensando no Egito, caminhando no deserto, mas pensando no Egito. Quer dizer, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. Por isso é que eles murmuravam contra Deus. Por isso é que eles reclamavam. É a semelhança do cristão, que quando ele vem a Cristo, ele vai estar servindo a Cristo, mas ele está com os olhos voltados para o mundo. Ele saiu do mundo, veio a Cristo, mas o mundo não saiu do coração dele. Era como a mulher de Ló com relação a Sodoma e Gomorra. Eles foram tirados de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não saiu do coração daquela mulher, tanto é que ela olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Sempre é assim. Jesus disse: quem se dispõe a servir a Deus e pega a mão no arado, não pode olhar para trás. Porque quem olha para trás está menosprezando o caminho preparado por Deus, achando que ele tem um caminho melhor por onde caminhar. Mas o melhor é ouvir a orientação, a direção de Deus e seguir por ela. Porque Deus, ele sabe como conduz o seu povo e como traz o necessário para os seus filhos. Então, quando eles murmuraram com respeito a isto, Moisés e Arão não ficaram muito satisfeitos, mas disseram ao povo que eles não estavam murmurando contra eles, Moisés e Arão, mas que a reclamação, o murmúrio daquele povo era contra Deus. Porque quem tirou o povo do Egito para a terra prometida não foi Moisés. Quem tirou foi Deus. E a palavra de Deus diz que Deus o tirou com mão forte. Atravessou o mar e chega no deserto e começa a caminhar. E eles ficam preocupados. Como eles vão viver no deserto? Esquecendo-se de que o Deus que os criou, o Deus que cuidou lá enquanto eles estavam no Egito, que trouxe, que libertou, que trouxe para o deserto, para a caminhada com Deus, eles estavam esquecendo do poder suficiente de Deus para cada um deles. A semelhança de nós que servimos a Deus, há momentos que as pessoas ficam como que cocheando, duvidando do poder de Deus em determinadas situações. Mas o Deus que chama, o Deus que liberta, o Deus que capacita, o Deus que direciona, é o Deus que acompanha, está presente, ele não abandona os seus filhos em momento nenhum. Então não há razão de duvidar do poder de Deus. E este povo começou a murmurar. E Deus ouviu a murmuração do povo. E Deus foi falar com Moisés, porque Moisés foi o homem que Deus escolheu, pelo qual ele falava com Moisés, e Moisés falava a Arão, e Arão falava ao povo. Então era esta a maneira como as coisas se conduziam. Então Deus ouviu a murmuração daquele povo. E deu a seguinte orientação a Moisés, disse para Moisés, olha, diga ao povo
que pela tarde haverá carne e pela manhã haverá pão. Eis que, ele diz, então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Então, observe Deus cuidando daquele povo, o povo murmurando. Então, Deus disse o seguinte, olha, eu vou fazer chover o pão do céu, que é o maná. Nós agora conhecemos, sabemos que é o maná. Eles não sabiam e começavam a perguntar, o que é isto? O que é isto? A palavra que diz, manhu, o que é isto? Eles não sabiam o que era. Então Deus diz, farei chover o pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia. Então, quando Deus falou a Moisés, no versículo que ele disse, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo, entre 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Quer dizer, entre 2 tardes, eles comeriam carne na tarde de hoje, comeriam carne na tarde de amanhã, na tarde depois, quer dizer, todas as tardes, Deus mandaria, conforme está escrito aqui, Deus mandaria para eles carne. E pela manhã, todos os dias, Deus mandaria para eles o pão do céu. Agora, como era esta carne? Como era este pão? Será que é como nos nossos dias, que nós vamos no açougue, no mercado, e compramos lá um pedaço de carne, e vamos na padaria, compramos um pão? Não, não é desta maneira. Mesmo porque eles estavam no deserto, e no deserto não tem comércio. Só há céu, terra e o horizonte à frente. Mas Deus prometeu. Deus disse, fala aos filhos de Israel. E diz o seguinte, e aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Então, à tarde, Deus fez com que as codornizes fossem para o acampamento de Israel, lá no deserto onde eles estavam, e elas como que voavam à altura de mais ou menos 60 a 70 centímetros do chão, o suficiente ao alcance da mão daquele povo, para que eles pegassem aquelas codornizes, cada um segundo a sua necessidade, e levasse e preparasse para si. Esta era a carne que Deus estava dando ao povo. À tarde era a carne. Pela manhã era o pão do céu. A mesma coisa, à tarde vinham as codornizes, eles tinham que pegar, tratar e comer. Pela manhã Deus mandava o pão. Como é que este pão vinha? Então diz aqui, e pela manhã, alçando-se o orvalho, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada, sobre a terra. Quer dizer, como que umas gotículas bem pequenininhas, aquelas bolinhas de água bem pequena, que fica sobre as plantas quando amanhece o dia. Era isto aí que Deus tinha mandado. E vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isto? Porque eles não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Então Deus proveu mantimento para aquele povo. Quase 3 milhões de pessoas no deserto. Deus não deixou uma sequer dormir uma noite com fome, sem comer. Deus cuidou, Deus alimentou aquele povo.
Deus demonstrou diante deles o seu poder, a suficiência, a presença de Deus, o cuidado de Deus diante daquele povo. E a orientação foi que eles precisavam pegar cada dia a porção que eles fossem comer naquele dia. Eles não podiam pegar a porção para os dias seguintes. A ordem de Deus era que cada dia eles deveriam ir lá e pegar à tarde as codornizes e pela manhã o pão do céu, que Deus mandava, que caía no orvalho, era como que uma semente miúda, redonda, como a geada sobre a terra. Este era o pão do céu. E o Senhor Deus colocou isto e todos os dias eles tinham que ir. Não era ficar dentro de casa, esperando que a codorniz entrasse dentro de casa, esperando que o pão do céu entrasse dentro de casa. Não. Eles tinham que ir à tarde colher as codornizes. E pela manhã eles tinham que sair antes do sol aquecer para buscar o pão do céu, o maná. Porque se o sol viesse e aquecesse, ele se desfazia. E se não pegou, não tem mais. Só vai voltar a acontecer no dia seguinte. Então as pessoas precisavam ficar em atenção, precisavam ter cuidado. Eles não podiam procrastinar, delongar, adiar. Não vou agora, está muito cedo, vou mais tarde. Não, hoje não vou amanhã, pego para 2 dias. Não pode. Então as coisas de Deus são de acordo com a vontade de Deus, com o princípio que Deus estabeleceu. Ele disse todos os dias. Pegue somente para o dia, pegue somente para o dia. Não pegue nada além disso. E Moisés disse ao povo, e o povo então, agora passou a ter essa experiência. Todas as tardes, recolhiam as codornizes. Todas as manhãs, recolhiam o pão do céu. Traziam para casa e preparavam. E a ordem era, colhei dele, cada um conforme ao que puder comer. O suficiente para comer, nada para sobrar. E cada um gomer por cada cabeça. Se havia 10 cabeças, 10 pessoas na família, eram 10 gômeres do maná. Se havia 3 pessoas, eram 3 gômeres, um para cada pessoa. Foi a medida suficiente que Deus determinou que cada um pegasse para si. Durante os 6 dias, uma medida para cada um. E os que acharem, cada um podia tomar isto. E quando se fazia a medição, aquele que tinha levado mais, não sobrava. E o que tinha levado menos, também não faltava. Por quê? Porque cada um levou segundo o número da sua família. Uma família grande levou mais. Uma família pequena levou menos. Mas na divisão, na individualidade de cada um, tanto da família grande como da família pequena, recebeu um gomer de maná por dia. Esta era a medida estabelecida por Deus. Então, medindo, ficou assim. E disse Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. Não é para guardar, colher hoje e guardar para comer amanhã. O que pegou hoje, coma hoje. Para amanhã não vai dar certo. E alguns deles não deram ouvidos a Moisés. Sempre é assim, no meio de uma multidão. Tem aqueles que obedecem, tem aqueles que querem testar. Não querem obedecer, querem fazer do jeito deles. E alguns deles pegaram alguma coisa e deixaram para o dia seguinte. Como quem diz, hoje eu peguei o maná, amanhã eu não preciso ir porque eu já tenho o maná em casa. Só que quando amanhecia o dia, aquele maná fresquinho que eles tinham pego, que era bom, que era o pão do céu, no dia seguinte tinha apodrecido. Estava cheirando mal. Diz aqui, olha, no dia seguinte aquele criou bichos e cheirava mal.
Então Moisés se indignou porque havia orientado, havia instruído, havia dito o que o Senhor lhe ordenou. Porém o povo não quis obedecer. Achou que sabia se virar. E tiveram consequências aqui porque perderam o maná. Então foi assim que aconteceu. Agora, as lições que este maná traz para nós. Lições do equilíbrio espiritual. Eu li um versículo que diz que cada dia havia uma porção acostumada, o necessário para cada dia. E com isso Deus estava avaliando aquele povo para ver se eles andavam na sua lei ou não. Ou seja, Deus deu na medida para cada um e Deus estava atentando para aquele povo para ver a natureza da obediência deles para com Deus. Ora, se Deus livrou, se Deus trouxe ao deserto, se Deus está conduzindo, se Deus está alimentando com a carne à tarde, com o pão pela manhã, com a vestimenta, com o calçado, que não se envelheceram, que não se rasgaram, Deus está conservando este povo. O Senhor Deus está vendo se eles estão com fidelidade diante deles. Alguns demonstravam, através da murmuração, que não queriam confiar em Deus. Outros demonstravam a confiança e obedeciam à orientação do Senhor. Então, as lições que o maná nos apresenta sobre o equilíbrio espiritual, nós vemos aqui em 4 pontos como essas lições se dão. Em primeiro lugar, o maná nos ensina que é Deus quem nos sustenta. Ninguém fabricou o maná. O maná foi dado por Deus, veio gratuitamente. É assim, Deus faz chover no campo para que a semente produza e dê mantimento aos filhos dos homens. Lá Deus fez chover o pão do céu, o maná, que pela manhã eles saíam e colhiam. Então os israelitas, eles viram o poder de Deus manifestado naquela ação, naquele mover do maná todos os dias que vinha para eles. E era através de uma coisa tão pequena, tão insignificante, que era considerada como gotas do orvalho. Quantas gotas você precisa para encher uma mão? Dirá um gomer, uma vasilha, uma porção necessária. Nós, muitas das vezes, perdemos o privilégio de ver o poder de Deus, porque nós queremos vê-lo nas coisas grandes. E, na maioria das vezes, o poder de Deus se manifesta nas coisas pequenas, nas coisas insignificantes. Ele usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Jesus, quando disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Profeta Isaías, usado por Deus, profetizou dizendo, não despreze o dia das coisas pequenas. O maná era uma coisa pequena, quase que insignificante. Mas ali estava o cuidado de Deus. A maneira como Deus estava sustentando aquele povo. Ninguém morreu de fome, ninguém dormiu sem comer. Deus cuidou. E às vezes nós perdemos muitos relances da obra de Deus porque estamos esperando nos grandes acontecimentos. E Deus se apresenta nas coisas insignificantes. E ali ele demonstra o seu poder. Esta é a primeira lição do maná. Uma coisa insignificante, mas que era suficiente para manter aquele povo vivo. A segunda lição que o maná nos ensina é que ele tinha validade somente para um dia, só para o presente. O ontem passou. O maná de ontem não serve para hoje. O de hoje não serve para amanhã. Para cada dia
a porção acostumada. Então o maná tinha que ser colhido no dia e comido no dia. Jesus, quando ensinou, as pessoas estavam preocupadas com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E dizia: basta a cada dia o seu mal, não vos preocupeis com o amanhã. Então, as coisas de Deus são para o hoje, para o presente. O maná foi para aquele presente. A bênção de Deus para a nossa vida é para hoje, não é para amanhã. É para o presente na nossa vida. Então, o maná, ele durava apenas um dia, com exceção do sábado, que era o pacto de Deus com Israel, que era o dia do descanso. Então, no sexto dia, Deus permitia que fosse colhido em dobro a porção do maná e comia uma parte no sexto dia e a outra parte no sétimo dia. E no sexto dia, quando colhia em dobro, no sábado, ele não estava cheirando mal e nem tinha criado bicho. O que é isto? É o cuidado de Deus. Quando no primeiro dia alguém colheu e guardou para o segundo dia, no segundo dia estava lá cheirando mal e virou bicho. Então as coisas de Deus são assim. Então o maná, ele nos ensina a lição de que dura apenas um dia. Nós vivemos apenas o hoje. O amanhã nós não vivemos, não está em nós. Se Deus nos der vida e saúde, chegaremos lá. E quando chegarmos lá, não será mais o amanhã, será o hoje. Porque Deus é o presente, o hoje, o agora, o momento. Nós não podemos vivê-lo pelo ontem e não podemos viver pelo amanhã. Nós temos que viver o hoje. Hoje é o dia. Regozijemo-nos, pois, e alegremo-nos, porque este é o dia que fez o Senhor. Então o maná ensina esta lição que não dá para estocar as coisas, para reservar, para angariar mais do que os outros e ficar tranquilo depois, porque tem muito guardado em estoque. Jesus nos advertiu sobre isso, para que não fôssemos tomados pela ansiedade, porque a ansiedade tira o propósito da vida e coloca a preocupação. E a preocupação impede que as pessoas vejam a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida. A terceira lição que o maná nos ensina é que ele era colhido de acordo com a necessidade de cada família. Era um gomer para cada pessoa. Não era 1,5, não era meio e não era 2. Era um gomer para cada pessoa da família. Então, esta era a medida estabelecida por Deus, de acordo com a necessidade. A misericórdia de Deus, ela manifesta-se na nossa vida de acordo à nossa necessidade. E ela se renova também a cada manhã, assim como o maná. O maná de hoje é para hoje. Amanhã Deus dará um novo maná, uma nova porção, dentro da medida que ele estabeleceu. E isto significa que é preciso estar atento aos sinais de Deus, a estas lições de equilíbrio espiritual, vivenciadas pelo povo de Israel durante o deserto, quando Deus cuidou deles, com carne à tarde e pão pela manhã. Então ele se renovava a cada manhã. Quer dizer, isto é aquilo que é suficiente para o nosso dia. A quarta lição que o maná nos ensina é que ele tinha que ser colhido. As pessoas tinham que sair da tenda e ir ao ar livre, ir fora da tenda, do arraial, e lá colher o maná. Agora, este maná teria que ser colhido cedinho, pela manhã, antes do sol aquecer.
Ele caía pela noite e o povo recolhia pela manhã. Mas tinha que ser bem cedo. A palavra de Deus diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Então o povo tinha que ter o compromisso de levantar cedo, obedecer à orientação de Deus, colher o maná e trazer para dentro da tenda. Porque se ficasse fora, ao relento, ao bater o sol, ele se derretia e eles perderiam a porção daquele dia. Então não era ficar dentro da casa esperando. Não é ficar deitado numa rede e eu vou trabalhar para o meu Senhor. Não é ficar dentro de quatro paredes esperando que as pessoas venham. É preciso sair, é preciso ir ao encontro daquilo que Deus preparou e colher a bênção, a vida, famílias, pessoas para Deus e aquilo de que nós temos necessidade. Então, estas são as lições que o maná traz. E eles tinham que utilizar a mão. Mão fala de trabalho. Então, eles tinham que trabalhar para ter o mantimento dentro de casa. Então, era desta forma. Senão, eles iriam morrer de fome. E sabe quanto tempo durou esta bênção das codornizes e do maná para o povo de Israel no deserto? 40 anos. 40 anos foi o tempo que este povo comeu carne à tarde e pão pela manhã. Foi assim que eles viveram diante da presença do Senhor. Comeram carne e pão. À tarde, carne à tarde, pão ao amanhecer. Ele era como uma semente de coentro e tinha gosto como de mel. Dava para se fazer bolos e muita coisa com aquele maná. Foi a provisão de Deus. Foi o cuidado de Deus. Veja como Deus cuida. Se Deus cuidou de Israel, do povo judeu, quando estava no Egito, se Deus o livrou como um forte, fez atravessar pelo deserto, e Deus cuidou no deserto 40 anos, será que Deus cansou-se de cuidar do seu povo? Não. Deus continua sendo o mesmo. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Ele permanece o mesmo eternamente. E ele continua cuidando dos seus filhos a cada dia, a cada momento. E precisamos entender como o cuidado de Deus vem até a nossa vida. E sermos agradecidos ao Senhor. E aprendermos com aquele povo a não murmurar contra Deus, a não reclamar, mas agradecer a Deus pelo muito que Ele está fazendo por nós. Só em nos manter vivos já é uma grande bênção, já é uma grande vitória. Permanecer vivos e livres para ir e vir, e para servir e adorá-lo na beleza da sua santidade. Deus fez assim. E Deus avaliou aquele povo, se eles andariam ou não na sua lei. Deus nos concede as bênçãos necessárias. A palavra de Deus diz que Ele nos cumula de benefício todos os dias. Benefícios e livramentos de Deus vêm sobre a nossa vida. Mas Ele nos observa a ver se mantemos a fidelidade, a lealdade e a obediência àquilo que Deus espera de cada um de nós. Então, como observamos aqui o cuidado de Deus no deserto através do maná, esta pequenina coisa são as maneiras como Deus também pode cuidar de mim, de você, de cada um de nós. Então lembre-se, o maná ensina que é Deus quem nos sustenta, em primeiro lugar.
é Deus quem nos sustenta. Em segundo lugar, o maná durava apenas um dia. Significa que o que nós precisamos de Deus é para hoje. A comunhão, a paz, a alegria diante da presença do Senhor. Em terceiro lugar, nós observamos que o maná ele era colhido de acordo com a necessidade. Não era para esbanjar, não era para desperdiçar. Era somente o necessário para aquela necessidade, aquela casa, aquela família. Em quarto lugar, o maná tinha que ser colhido. A pessoa tinha que sair, tinha que ir ao campo e colher o maná. Nós precisamos ir a Deus em oração, em comunhão, no nosso encontro com Ele e buscar dele as bênçãos que Ele tem reservado para a vida de cada um de nós. E quando nós fizermos assim, a semelhança do povo de Israel, Deus cuidará de cada um de nós e nós viveremos uma vida de equilíbrio espiritual na presença do Senhor. E não teremos sobra, mas também não teremos falta. Deus nos dará a porção necessária e acostumada para a nossa vida a cada dia. Que as bênçãos de Deus continuem a ser derramadas sobre a minha, sobre a tua, sobre a nossa vida. E aprendamos desta forma a estarmos atentos ao que Deus nos disser para fazer. E que façamo-lo com dedicação, com temor e com obediência. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.